Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um capítulo, mais um estudo, mais uma semana. Hoje vamos ao capítulo número 34, que se chama Velhos Hábitos. Livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Convido a todos, como sempre, quem não leu, não como sempre que às vezes eu esqueço, mas lembrei agora. Quem não leu o capítulo, leia antes o capítulo, é sempre interessante, porque eu busco aqui, eu pego alguns trechos para pontuar, para discutir, para mastigar um pouco mais além do que o Hamed já vem mastigando para a gente, todos esses conceitos. E quem não tem o livro em papel, tem PDF, busca aí, Renovando Atitudes, PDF. Se não encontrar, manda uma mensagem para mim, que eu encaminho o link para vocês, tá bom? Tem um livro gratuito disponível. São capítulos rápidos, de 2, 3 páginas, no máximo 4 páginas. Esse capítulo tem 4 páginas. Vamos lá? Então, o que nós vamos falar hoje? Hamed hoje vem falar sobre vícios, mas não só o vício de álcool e drogas que a gente pensa imediatamente, mas aquele vício no trabalho, o vício na mentira, o vício na comida, o vício em gastar compulsivamente e outros tantos vícios na sociedade, nós enquanto seres humanos. Vem falar também sobre machismo na sociedade, vem falar sobre vazio existencial, sobre medo e sobre autoconhecimento e muito mais, como sempre. Antes de começar, eu faço a oração. Quem quiser me acompanhar, eu peço que fechem os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, a toda espiritualidade amiga que nos acompanha, que prepara esse ambiente para essa discussão, para esse aprendizado, que possamos aqui, reunidos na palavra de Jesus, estarmos predispostos a aprender um pouco mais com seus ensinamentos através de Hamed. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Antes de começar, deixa eu só falar um pouco, antes de começar a ler, falar um pouco o que Hamed traz aqui. Na verdade, eu vou ler um trechinho que ele dá uma conceituação mais ampla sobre a questão do vício, só para a gente entender o raciocínio dele. Peraí, vamos lá. Bem no iniciozinho, o primeiro trecho, ele fala o seguinte: em primeiro lugar, é necessário conceituar que vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas. Então é o seguinte, Hamed, como é que é isso? Espera aí. Vigorosas e profundas de pessoas que se encontram sob o controle de outras pessoas ou de determinadas coisas. Então, ele fala sobre vícios comportamentais, fala diversos vícios, eu vou só pontuar alguns aqui para estimular a quem quiser ler o livro. Vou só pontuar antes da gente começar a ler alguns outros trechos que eu retirei. Ele fala sobre mentira, esse processo de mentira compulsiva que às vezes vira um vício, aquelas pessoas que mentem compulsivamente, que quase vivem a vida mais mentindo do que vivendo na realidade, a vida como ela é, mentindo para os outros e mentindo para si mesmo, que é mais profundo e mais complexo ainda. Tem gente que é viciado nesse processo de vitimização. O que isso quer dizer? Sabe aquele pessoal que adora reclamar de tudo na vida? Que está tudo ruim? Ou quando a gente pergunta assim, e aí como é que vai a vida? Vai levando. Podia ser melhor. Aquela questão de sempre estar se colocando como vítima, que está tudo muito ruim, está tudo muito mal, está tudo muito negativo. Não que não esteja, porque a vida é feita de altos e baixos. Mas quando a pessoa sistematicamente está reclamando de tudo, que mesmo quando está bom, ela não consegue enxergar que está bom, que ainda assim está meio mal, ou poderia estar melhor. Muito bem. Esse é outro tipo de vício. Tem o vício da perfeição. O vício da perfeição, sabe aquele fulano, aquela fulana que está sempre certo de tudo? Que está sempre certo de tudo por quê? Porque quer suprir uma insegurança lá dentro.
Então ele está sempre se colocando num altar ou num patamar de correto, de certinho, de certinha, de que nunca erra, porque no fundo, no fundo, no fundo, lá dentro tem uma insegurança muito forte, por exemplo. Ou outro vício, o vício da maledicência. É aquela pessoa ou aquelas pessoas que criticam, que falam mal de tudo, de todo mundo. Sabe por quê? Porque aí se sente melhor. Porque aí se compara com o outro e fala assim, eu não sou que nem aquele lá ou aquela lá. Olha lá para ele, olha para ela. Eu sou bem melhor. Então a gente tem o vício da maledicência. Tem também, entre outros, tá, gente? Estou pontuando alguns aqui para estimular vocês a lerem um livro. Entre outros, mais umzinho só antes de a gente começar aqui nos trechos. O vício do trabalho. Esse, então, é muito aceito pela sociedade, muito aplaudido, muito admirado. É o tal do workaholic, ou viciado no trabalho. Isso sim que é uma pessoa produtiva, que se trabalha muito, né, excessivamente, não tem tempo para nada. Isso faz o que conosco? Nos distrai. Nos distrai porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para quê? A gente não tem tempo para nada. A gente está sempre correndo atrás do relógio. A gente está sempre atrasado. O dia que tinha que ter umas 50 horas para a gente conseguir realizar tudo que a gente tem planejado. Tem tanta coisa, a nossa vida é tão atarefada, tem tantos trabalhos, tantas atividades, tantas coisas que a gente não tem tempo. Nelson, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. É verdade. Não tem tempo para nada e muito menos para lidar com os nossos conflitos, com as nossas questões, com os nossos vazios internos, sabe? Então a gente não tem tempo, a gente se distrai, viciado em atividades, viciado em trabalho. Não estou dizendo que é todo mundo, tá, gente? Só uma análise de Hamed aqui desses vícios, como é que a gente transforma esses hábitos em vícios, muitas vezes nesse sistema escapista, não sei nem se existe essa palavra escapista, escapando assim do propósito verdadeiro, que é buscar lá dentro algumas questões, e por não buscar lá dentro essas questões, a gente vai para fora, que para fora é mais fácil. Vamos lá? Vamos começar então. Escapistas. Procura aí no dicionário e depois me diz se existe escapista. Vamos aqui para o primeiro trecho que Hamed separou para a gente. Dessa forma, entendemos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares e sociais desarmônicos desta ou de outra encarnação, onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual, porquanto os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. E eu vou repetir esse trechinho final aqui que fala muito pra gente. Porquanto os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. O vício é a busca no exterior para preencher o interior. Vou repetir. Nessa leitura, nessa perspectiva que Hamed está trazendo para nós, o vício é quando a gente busca lá fora o que está faltando aqui dentro. E a gente tenta preencher se viciando. Quando eu falo se viciando, eu não vou querer me viciar em algo, mas automaticamente nesse processo inconsciente a gente vai criando novos hábitos. Por isso que o nome do capítulo é Velhos Hábitos, não é isso? É Velhos Hábitos, e esses hábitos viram vícios comportamentais nessa busca de complementar o que está lá dentro faltando, a gente busca do lado de fora. Não sei se eu estou me fazendo compreender. E o Hamed vem nos falar aqui nesse trecho sobre as predisposições, como é que isso acontece dos vícios. Ele faz duas separações aqui. Isso começa desde o aprendizado no lar, enquanto crianças, na educação principalmente repressiva, aqueles pais austeros normalmente, que geram seres inseguros, seres assustados, indecisos, oscilantes, que é esse processo de repressão. Na nossa infância, enquanto nós éramos crianças, e hoje nós podemos talvez reconhecer um desdobramento desse que eu disse agora,
Ou então nós, enquanto pais hoje, para a gente tomar cuidado nesse processo educacional das crianças que estão no nosso lar, ou se a gente não é pai, se a gente cuida e tem a responsabilidade, enquanto educadores, desse ser encarnado que está ali sob a nossa guarda em nossas mãos. Então, fatores que predispõem os vícios, repetindo, a parte educacional, a parte de aprendizado infantil e também as outras encarnações. Quando a gente fala em outras encarnações, aí a gente abre um leque muito grande. Daí vem o véu do esquecimento. A gente não lembra do que a gente fez lá atrás, mas a gente sabe que a gente tem uma bagagenzinha, né? A gente sabe que a gente tem predisposições, inclinações favoráveis e não tão favoráveis, de acordo com comportamentos, de acordo com a outra personalidade que nós, espíritos, tivemos em outras encarnações, outras experiências, outras vivências, que determinaram nossas reações automatizadas ou não naquela encarnação lá atrás, mas que podem transpassar, sim, sem dúvida nenhuma, para essa encarnação agora. E por que Hamed fala isso? Porque a gente acredita que morreu, acabou. O que é morreu, acabou, Nelson? É assim, tudo que eu tenho hoje de conflito, todos os problemas, todos os questionamentos, todos os medos, todas as questões que eu tenho, depois que eu morrer eu vou virar anjinho e vai acabar tudo, como num passe de mágica, vai estar tudo resolvido. Não, não vai estar tudo resolvido. Está marcado lá dentro. O corpo fica, mas a mente, os nossos questionamentos, os nossos medos, as nossas inseguranças, tudo isso continua conosco. E aos pouquinhos a gente vai elaborando isso. Elaborando como? Vivendo. É hoje o convite para a gente viver hoje, elaborar essas questões, completar esses vazios internos que a gente tem. Não vai ser lá no plano espiritual. E se for no plano espiritual, ótimo, mas não vai desaparecer como num passe de mágica. Não vai haver milagres para resolver os nossos problemas. Sabe quem vai resolver os nossos problemas? É a gente mesmo. E para isso que vem Jesus, o terapeuta, através de Hamed, por exemplo, tentando exemplificar, demonstrar, mastigar para a gente compreender esse processo da terapêutica de Jesus para esse autoencontro, para a resolução dos nossos problemas. Não num milagre ou num passe de mágica, mas nos dando ferramentas, atributos necessários para a gente desenvolver essas questões conosco mesmo. Se puder buscar a ajuda de um profissional, melhor ainda. Nelson, eu não tenho dinheiro nem para pagar as minhas contas. Os boletos estão atrasados, eu não tenho nem o que comer. Eu não tenho como. Não tem problema nenhum. Vamos buscar a palavra de Jesus que nos auxilia, que nos abraça, que nos dá esse remédio, que nos acalenta o nosso coração e que nos traz esse auxílio que a gente necessita. Não precisa ter dinheiro para buscar ajuda. A ajuda está o tempo inteiro ao nosso redor. Bastamos nós que estejamos atentos a esse ao nosso redor e como a espiritualidade manipula esse entorno de nós para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Ok? Vamos continuando aqui. Só um minutinho, deixa eu beber uma água que agora falei demais. Próximo trecho que eu separei. Agora a gente vai falar sobre machismo. Quis ressaltar aqui porque é um tema bem interessante. Hamed nos diz: vale ressaltar que nossa sociedade, a rigor, é extremamente machista, razão pela qual muitas mulheres foram educadas para aceitar comportamentos dependentes como sendo virtudes femininas, o que as leva a viver dentro de demarcações estreitas do que elas devem ou podem fazer. Demarcações estreitas do que elas podem ou devem fazer. É quase quando coloca um cavalo na baia, dizendo que ele pode olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para frente ou não pode olhar para trás. Quando ele fala aqui que a sociedade é machista, eu acho que eu vou além até. O mundo é muito machista. O mundo que a gente vive é muito machista. Dá pra gente ficar aqui
2 horas, 10 horas falando sobre machismo, falando das diferenças entre homens e mulheres, de uma pré-aceitação, ainda que a nível inconsciente, nesse papel da mulher, não que a mulher se coloca, mas como a sociedade coloca. E a gente, quando eu falo a gente, nós, mães e pais, replicamos isso automaticamente para os nossos filhos, que foi o nosso pai que replicou para a gente, que foi o nosso avô que replicou, e a sociedade continua com fragmentos e posicionamentos muito machistas até hoje. Vem melhorando muito? Vem melhorando muito, ainda bem. Ainda bem, eu acredito que isso é de mal a melhor. É uma ascensão aos pouquinhos, a passo de tartaruga às vezes, mas a coisa vem melhorando e que bom e que assim seja. Agora eu quero só botar 2 pontos aqui que eu separei, que de alguma forma retratam e mostram exatamente como nós vivemos ainda no mundo machista, um no aspecto material e o outro no aspecto espiritual, que eu acho que a proposta aqui é essa, da gente fazer a reflexão no aspecto espiritual. Primeiro, no aspecto material, é o trabalho. Para mim, eu não consigo entender, quero compartilhar com vocês, que eu acho que é o retrato, é quase que a selfie que a gente tira da nossa sociedade enquanto nós somos. Porque olha só, tem um cargo, esquece sexo, tem um cargo. E ali se elege um sujeito, uma pessoa, não interessa se é homem ou se é mulher, para preencher aquele cargo, para fazer aquela função. E a pessoa vai lá e trabalha, e entrega aquilo que a empresa tem expectativa. Muito bem. Agora, me explica, por que há uma diferença salarial? Se o trabalho que é realizado é igual. Porque um é homem, porque outro é mulher. Difícil. A gente tem que aceitar, porque a gente vive aqui ainda não é à toa, a gente não encarnou aqui à toa. Quando eu falo a gente tem que aceitar, não é aceitar de boca fechada. Os movimentos que existem para melhorar, para modificar isso, sem dúvida nenhuma, são muito válidos. É um movimento de igualdade. E esse movimento de igualdade que eu quero dizer é exatamente nesse aspecto espiritual que a gente tem esse diferencial aqui, da maneira que nós enxergamos dentro da doutrina espírita, que é pura e simplesmente o seguinte: se nós somos espíritos, irmãos, filhos do mesmo Pai, e aí a gente encarna como mulher, como homem, depois como mulher de novo, depois como homem, como mulher, como homem, como mulher, como mulher, que diferença faz? Esse entendimento que a gente tem ainda é muito limitado, é muito arcaico. Eu hoje sou homem, amanhã eu sou mulher. E sim, eu quero ter os mesmos direitos enquanto homem como mulher. Para mim, talvez aqui é até muito fácil fazer essa análise, porque eu, enquanto homem, não sofri o que as mulheres sofrem. E é difícil eu falar aqui. Quem deveria estar falando melhor sobre isso, com mais propriedade, é uma mulher que sofre os preconceitos. Mas a gente entende, a gente, quando eu digo eu, homem, mas muito mais do que eu, homem, Nelson, mas eu como espírito, entendo que diferença social nesse processo de aceitação. Não, nós não devemos aceitar. Quando eu disse aqui aceitação, é num processo de que aceitar que nós encarnamos em um mundo ainda num estágio evolutivo tão arcaico, que aos pouquinhos a gente vai melhorando. Então sim, vamos lutar pela igualdade, no sentido de que homem merece a mesma coisa que mulher, direitos iguais. Simples assim, tá bom? Queria só colocar isso aqui porque eu acho importante, porque são pontos que são muito atuais na sociedade e que mexem com todos nós. Quer dizer, não com todos, mas com muitas mulheres principalmente. Eu acho importante a gente ressaltar isso e discutir esse tipo de questão, tá bom? Próximo ponto, vamos lá. Hamed nos diz: o vício do álcool, voltando ao vício agora, o vício do álcool, sexo, nicotina, jogos diversos ou drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada. Aliviam as carências, as ansiedades, os desajustes, as tensões psicológicas e reduzem os impulsos
reduzem os impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Aí ele vem falar sobre vazio existencial. Vazio existencial é aquele buraco interno. Sabe qual é o buraco interno que eu estou falando? E aí o que a gente faz? O que muito de nós fazemos? A gente se entorpece. A gente se engana. Sabe por quê? Porque fim de semana já está aí. Então, sextou. Então vamos gozar, vamos buscar o prazer, pura e simplesmente, com sexo, drogas, álcool e rock and roll, ou não mais rock and roll, com que música que seja, que for. A gente vem nesse processo de entorpecimento, buscando a sexta-feira, o sábado e o domingo, e aí quando a gente volta na segunda-feira, o que a gente quer? A gente já começa a trabalhar pensando na próxima sexta-feira que vem, para a gente entrar de novo nesse processo da busca do prazer, de muito sexo, muita bebida, muita droga. E aí eu pergunto, e o vazio que a gente está falando, será que preenche? Ou ele continua lá? Ou naquele momento que a gente tem entre um final de semana e outro, que a gente não está entorpecido, que a gente tem um mínimo do processo de consciência e para pensar um pouquinho na nossa vida, tem alguma coisa lá dentro que não está muito legal, mas a gente se entorpece de novo e assim a gente vive nessa sistemática. E para que isso? A pergunta, será que esse é o propósito da nossa encarnação? Será que o propósito da nossa encarnação é gozar os fins de semana? Eu não vou responder, cada um sabe do seu caminho, cada um sabe do que é para a sua vida. Mas eu sei que muita gente vive uma encarnação inteira contando com o fim de semana, contando com o feriado, contando com as férias. Porque é o único momento que a pessoa consegue encontrar prazer através de um gozo material momentâneo que traz aquela pseudo-felicidade ou que traz aquela felicidade momentânea. Não vou dizer pseudo-felicidade, mas traz sim aquela felicidade pueril naquele momento, aquele instante de prazer, aquele instante de felicidade nessa perspectiva mais momentânea material através da curtição, pura e simplesmente. Então fica aí o questionamento para a gente pensar a fundo nesse vazio existencial, nessas questões lá do ser, lá dentro, lá do ímago, lá do fundo. Vamos continuando? Vamos lá. Próximo item. A comida, agora sobre comida. A comida é uma dependência considerada de início, abre aspas, vício neutro, para depois transformar-se numa opção de fuga negativa e profundamente desorganizadora do nosso corpo psíquico. Desculpa, do nosso corpo físico-psíquico. Vício de comida é o seguinte, é algo que é muito aceito socialmente, é algo pouco falado, pouco discutido, é algo socialmente aceito. O sobrepeso, de alguma forma, na busca do prazer, e conforme os anos vêm passando, a gente tem uma oferta de alimentos cada vez mais gostosos, mais calóricos. Tá aqui alguém que gosta muito de comer, tá? E que se a gente não vigiar, a gente vai buscando a comida, o prazer, e que é bom demais, mas a isso, para virar um vício também, às vezes é no detalhe. E aí a gente tem que entender e buscar compreender esse processo mais profundamente, do quanto a gente está buscando aquele prazer imediato, como essa história do fim de semana que eu disse ainda há pouco, ou se isso está virando um hábito comportamental que, às vezes, aos poucos, e como a gente sabe, pode nos levar a problemas mais graves. E, abre parênteses, quando a gente desencarna com algum problema correlacionado a um sobrepeso, a uma ingestão de gordura em excesso, de caloria, alguma doença relacionada a um descontrole de ordem alimentar, isso é considerado um suicídio. Fecha parênteses. Não é o Nelson que está dizendo. O que a gente está falando com isso? Se de alguma forma a gente está antecipando a nossa vida aqui,
seja com bebida, seja com álcool, seja com droga, seja com comida que vai encurtar a nossa encarnação, isso é sim considerado uma forma de suicídio e tenhamos atenção a isso, porque isso é muito sério e muito importante. E outra questão aqui que eu quero trazer, principalmente nesse aspecto psicológico de fuga, que muitas vezes esse encontro com a comida é na verdade uma fuga de nós mesmos, que a gente está fugindo dessas problemáticas internas, desse vazio, desse buraco existencial, me lembrou de uma pesquisa canadense que começou a observar com essas novas operações, essas cirurgias bariátricas das pessoas que reduzem o estômago, e começou a ter uma relação com um número muito acentuado de pessoas que cometiam suicídio após a cirurgia bariátrica. Suicídio realmente, se matavam, tá? E ali começou a se buscar e começou a se entender, querer entender o que estava acontecendo. Muito bem, o que estava acontecendo? O camarada ia, através do sobrepeso, da obesidade, buscar uma cirurgia para auxiliar aquele processo dele. Tudo bem. Cortou a fome, é uma cirurgia que é muito eficaz e que funciona realmente. A gente tem vários casos, até de pessoas famosas, que fizeram a cirurgia e que dá certo e que emagrecem e perdem peso demais e ajuda demais no processo da saúde física. Só que tem um ponto ali que o pessoal esqueceu de considerar, ou que é quase que esquecido, de uma maneira geral, na sociedade, que é: e a cabeça? E a saúde mental? Porque muitas vezes o que acontece é o nosso amigo, o camarada, está buscando a comida porque está fugindo de si mesmo. Então ele encontra na comida ali um porto seguro, um refúgio, ele encontra um escape. Só que de alguma maneira a cirurgia bariátrica vem e elimina aquele desejo, aquele prazer que ele encontrava na comida. Então sabe o que a cirurgia bariátrica faz? Ela acaba com o esconderijo daquela pessoa. E aí, se de alguma forma ela já fugia há tantos anos de si mesmo e encontrava o seu refúgio, o seu porto seguro ali na comida, ela passa a não encontrar mais. E ela perde total prazer e propósito de vida, porque às vezes o único prazer na vida que mantinha ela viva, essa pessoa ainda, era a comida. E ali ela não encontra mais e acaba, infelizmente, se suicidando. Então, são questões novas, de alguma forma, que a gente tem que ter muita atenção, porque mais do que comer é o que nos leva à comida. Comer dá prazer, dá, e que bom que dê. E, repito, eu sou fã. Mas vamos ter atenção, no momento que a gente está comendo compulsivamente, por que a gente está comendo compulsivamente? Será que não tem alguma coisa lá dentro? Interrogação. Fica o questionamento para a gente pensar e de alguma forma tentar se identificar nesse processo. Repetindo, é socialmente aceito, mas tenhamos atenção, tá bom? Vamos lá agora, finalizando aqui o último trecho de Hamed. Inquestionavelmente, as chamadas viciações resultam do medo de assumir o controle da nossa vida e, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizarmos por nossos atos e atitudes, permitindo que eles fiquem fora de nosso controle e de nossas escolhas. Muito bem. Aqui é o seguinte: fora do nosso controle e das nossas escolhas, a média nos fala sobre o medo. Medo de quê? Medo de assumir a responsabilidade da nossa vida. Porque é muito mais fácil a gente não ter controle da nossa vida e dizer que não, a culpa não foi minha. A culpa é dos desígnios de Deus. Tudo conspirou para acontecer. Então esse processo de medo de assumir a própria vida, o controle, as rédeas da nossa vida, de buscar a nossa felicidade, de buscar o nosso encontro, mesmo com todas as dificuldades que nos circundam na nossa vida, ao nosso redor, ainda assim a gente tem o poder sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas,
que determinam as consequências positivas e negativas a partir do nosso critério de avaliação. Então, tenhamos esse controle da nossa vida, e Hamed vem aqui e nos coloca, que eu não vou ler inteiro, mas eu vou só pontuar. Ele coloca 7 questões, ou 7 estratégias, 7 opções que nos ajudam, nos auxiliam a modificar esses tais velhos hábitos que a gente carrega ainda na nossa encarnação, na nossa vida. Vou enumerar os 7 para vocês. Primeiro, estimular a tomada de decisões. O que isso quer dizer? É estimular esse processo de escolher, é se libertar principalmente das opiniões alheias. Eu vou escolher o que eu acredito que é certo, o que é errado. Eu vou tomar a decisão. E a partir desse instante, o que isso acontece? Vai exatamente nesse movimento, nessa prática constante de tomar as rédeas da nossa vida, assumir as tais responsabilidades, como disse ainda há pouco. Número 2. Deixar de querer ser 100% bonzinho. Sabe aquela história que a gente sempre quer agradar a todos? Sabe? Nunca, eu vou frisar bem, nunca a gente vai conseguir agradar a todos. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente tem opiniões diferentes, nós somos diferentes. O que você pensa vai ter alguém que vai adorar e vai ter alguém que vai achar uma besteira. O que eu estou falando aqui, provavelmente se você está agora até aqui, imagino eu que acompanha o nosso estudo, você de alguma forma simpatiza e acredita e gosta dessa oratória, o meu modo de pensar, o que eu trago aqui sobre Hamed. Legal, que bom, sejam bem-vindos, adoro estar aqui com vocês. Mas tem gente que olha para o Nelson e me critica e vai falar mal. E eu posso falar só sobre mim, não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para compartilhar um estudo que faz sentido para mim. Essa é a minha opinião, não quero ser bonzinho para ninguém. Não quero fazer papel de bom espírita, de bom orador. A questão é nós sermos como nós somos. Gostou, legal, não gostou, tá bom também. A gente não precisa ser bonzinho, ser malzinho. Vai ter sempre alguém que gosta da gente, vai ter sempre alguém que não gosta da gente. Não dá para agradar a todos. Voltamos àquela velha frase, nem Jesus agradou a todos. A gente não vai conseguir agradar a todos. Vamos entender o nosso eu, as nossas tendências, a nossa predisposição, a nossa vibração, o que a gente quer para a nossa vida. Número 3. Aprender a dizer não. É o velho sim, sim, não, não. Sem cair em pressões externas, em modismos. Faz sentido para você? Sim, claro, vamos lá. Não faz sentido, não gostei, não estou afim, não quero. Não. Ah, mas eu vou magoar o outro, o que o outro vai achar? Tão pouco interessa. Seja você próprio, seja você mesmo, seja seguro do seu posicionamento, daquilo que você acredita. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para o seu amigo, para o seu companheiro, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu chefe de trabalho. Aí vamos abrir mais aspas, depende. Porque ali já tem um outro processo, um outro relacionamento, mas vamos aprender a dizer não de uma maneira geral na nossa vida, que a gente tem muita dificuldade ainda de dizer não. E às vezes a gente fica aceitando, engolindo sapo, só dizendo sim, nessa busca de querer agradar, de não querer magoar o outro. E sabe quem vai fazer mal? A nós mesmos. Porque a gente vai se negando, a gente vai fingindo e mentindo para nós mesmos. Número 4. Na família, em especial, a gente buscar a liberdade e o respeito. O que isso quer dizer, Nelson? É respeitar a liberdade do outro. Porque às vezes a gente não sabe muito bem respeitar a liberdade do outro. A gente embola tudo, se acha no direito de se meter na vida do nosso filho, da nossa filha, porque a minha mãe tem que fazer assim, porque o meu avô tem que fazer assado, e a gente embola a nossa encarnação com a encarnação do outro. Resumindo, é o seguinte: tá todo mundo junto e é para ser assim, mas é cada um no seu quadrado.
Então vamos respeitar a liberdade alheia, o livre-arbítrio alheio. Todos nós temos nossos direitos, e nesse relacionamento familiar, que a gente sabe que às vezes não é fácil, porque a gente tem ali os nossos reencontros encarnatórios, predisposições lá de trás, espíritos afins e espíritos não tão afins, isso gera conflito. Todas as famílias têm conflitos, não é só a sua família que tem conflito, todas as famílias têm conflito, mas que a gente possa assim aprender a respeitar a liberdade do outro e exigir também que o outro respeite essa nossa liberdade. Número 5. Criar comportamentos positivos. Criar comportamentos positivos é uma escolha, é uma opção nossa. Comportamento é hábito, e os hábitos que vão determinar a facilidade da gente aceitar as circunstâncias que a vida nos apresenta ou não. Então, a partir do momento que a gente cria esse hábito, esse comportamento positivo, automaticamente positivo atrai positivo. Positivo gera positivo. Positivo mais positivo é igual a positivo. Tentar ser mais positivos na vida, tentar enxergar mais as questões, os pontos positivos, o copo meio cheio, porque tudo na vida a gente pode enxergar a questão positiva e a questão negativa, para qualquer coisa. Para qualquer coisa, faz uma análise, pensa no que você quiser. Tem sempre um lado positivo e um lado negativo. Por mais triste que seja, às vezes a gente tem uma incapacidade de enxergar um pouco além, mas sempre tem algo positivo. Fica o desafio para a gente tentar enxergar. Número 6. Consciência do nosso livre-arbítrio. Isso a gente já sabe, mas Hamed repetiu, é sempre bom repetir. São as nossas escolhas, ter consciência plena que todas as nossas escolhas geram consequências. Geram consequências. Às vezes a gente não quer muito. Não quero tomar escolha, Nelson. Já está escolhendo não tomar escolha. A gente toma escolhas o tempo inteiro na nossa vida. Então nossas escolhas geram consequências, o nosso pensamento é a nossa vibração. Então não está na mão de ninguém. Está na nossa mão. É assumir a responsabilidade, assumir esse livre-arbítrio. E o número 7, para finalizar, o tão falado autoconhecimento. O que nós já sabemos de nós? O que a gente ainda não sabe de nós, que está lá no fundo ainda, que a gente não tem consciência? É a gente aceitar esse nosso lado sombra ou esse lado não tão legal nosso, quem nós somos de verdade, não esconder para o mundo, esconder dos outros e principalmente esconder de nós, que a gente tem esse hábito, essa mania ainda, esse velho hábito de esconder da gente mesmo, que a gente não quer ver, esse lado não tão bonzinho nosso, esse lado não tão legal. E a partir do momento que a gente enxerga, reconhece e aceita esse lado, assim a gente busca se equilibrar, busca transformar as mazelas em virtudes, busca transformar o lado sombra em lado luz. É para isso que a gente está aqui. Esse é o aprendizado, esse é o crescimento, essa é a evolução. Terminei. Pergunta-chave de hoje. Agora não faço mais palavra-chave, faço pergunta-chave. Então a pergunta é, diretamente para você, quero que você me responda aí no comentário aí no Facebook. A maioria das pessoas respondem no Facebook, pode ser também no Instagram ou no YouTube também, que está lá disponível esse vídeo. Você já conseguiu, nessa encarnação, mudar algum hábito velho para melhor? Se você já conseguiu, me conta nos comentários que eu quero interagir com vocês. Quero trocar mais com vocês, quero trocar mais com quem está aqui me assistindo. Eu sei que tem muita gente que gosta, que manda mensagem no privado, que manda mensagem aberta e gosta do nosso trabalho que a gente faz aqui, dessa discussão, que nos ajuda muito. E vou repetir para vocês, não ajuda só vocês, não, me ajuda muito também, tá bom? Esse encontro aqui que a gente faz, esse estudo do livro do Hamed. Então, finalizando, eu vou fazer a oração. Quem quiser comigo, eu convido a fechar os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade de luz, agradecendo a Hamed. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela reflexão, obrigado por estarmos aqui reunidos, por esses minutos, que a gente se predispõe
a refletir, a raciocinar, a reflexionar sobre esses pontos que nos tocam a muitos de nós na nossa vida, buscando assim aos poucos melhorar, sermos mais felizes, nos entendermos um pouco mais, colocando na prática todos esses ensinamentos do Cristo. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Até semana que vem, pessoal. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.